Pessoal, vamos dar uma relembradinha, tá? Em alguns pontos da aula passada, tá? Que são bem importantes. Então, nós começamos a falar sobre ruídos, né? Primeiro, vamos lembrar lá como que a gente dividiu os tipos de ruídos, né? Nós temos os ruídos aéreos, e os ruídos de impacto e os ruídos de vibração. Então, os ruídos aéreos são aqueles que são primeiro produzidos no ar e depois podem vibrar algum material de construção. Como quando a gente está conversando, né? Então, a nossa voz, ela vibra o ar primeiro, depois ela pode vibrar a parede e passar lá para o outro ambiente, tá? Mas primeiro vibrou o ar. Então, são considerados ruídos aéreos os ruídos que chegam, né? Saem da fonte, vibram o ar e chegam até o nosso receptor, e também o ruído que vibra o ar, vibra o material de construção, vibra o ar do outro lado e chega também até o ouvido do nosso receptor, beleza? E os ruídos de impacto e vibração, eles acontecem primeiro na estrutura. Então, a estrutura vibra, né? O material de construção vibra, e ele vibra o ar e daí chega no ouvido do nosso receptor, tá bom? Então, a gente utiliza diferentes estratégias para tratar cada um desses tipos de ruídos. Então, os materiais que a gente utiliza, eles têm características diferentes, né? E a gente até associa diversos materiais para buscar soluções que sejam interessantes para cada situação. Então, nós vimos que alguns materiais têm como característica maior a absorção. Então, são materiais que eles são materiais mais fofinhos, como as espumas, as lãs, os tapetes, né? Então, esses materiais, eles têm deformação. Então, como o som ele é uma pressão, uma força, né, uma vibração, esses materiais eles se deformam. Então, quando eles se deformam, eles absorvem essa vibração e aí eles diminuem a intensidade do som. Então, esses materiais eles são utilizados para que a gente diminua a intensidade do ruído dentro do ambiente. E nós temos materiais que eles têm uma capacidade de atenuar o som, né, de diminuir a passagem do som de um ambiente para o outro. Então, esses materiais eles têm uma característica diferente, né, que é o seu índice de atenuação. Então, eu muitas vezes associo um material com o outro. Então, quando a gente estava vendo ali os ruídos aéreos, nós vimos que quanto mais massa tiver o material, maior vai ser o seu índice de atenuação. Então, o aumento da massa é uma solução para a gente diminuir os ruídos aéreos. Mas nem sempre a gente consegue aumentar muito a massa do material, porque ele acaba ficando com uma espessura muito grande e acaba sendo economicamente inviável e também espacialmente. E aí o que a gente pode fazer é trabalhar com as paredes duplas, que é onde a gente associa um material com um bom índice de atenuação com um material que é um bom absorvente. Então a gente coloca lá duas paredinhas, né? E no meio a gente tem a camada de ar, e essa camada de ar eu posso preencher com um material absorvente. Assim, né, o ruído que passa por essa parede, ele é absorvido ali dentro, depois passa por mais uma parede, então atenua mais o som que vai passar para o outro lado. Então, os ruídos aéreos, a gente trabalha com esse tipo de estratégia. Então, ou a gente aumenta a massa do material, ou a gente trabalha com as paredes duplas, ou ainda se a gente quiser diminuir os ruídos aéreos dentro do ambiente, a gente pode revestir esse ambiente com materiais absorventes. A gente viu que a parte das aberturas é onde a gente tem a maior sensibilidade, né, nas portas e nas janelas. Então é mais difícil, né? Porque elas têm as pequenas frestas e pequenas frestas diminuem muito o índice de atenuação de uma parede. E aí nós vimos que uma solução que a gente pode fazer em ambientes em que a gente ou tem uma entrada ou uma saída de ruídos muito grande é utilizar o hall, né? Então daí eu tenho duas portas. Nesse hall eu posso trabalhar com materiais absorventes, porque daí o som que entra por uma porta é absorvido ali dentro e depois, né, diminui a intensidade que ele vai passar para o outro ambiente. Então a gente viu essas soluções para os ruídos aéreos. E agora a gente vai ver os ruídos de impacto e vibração,
né, alguns exemplos e como que a gente faz para atenuar esses ruídos. Então, nesse caso, a transmissão ela acontece diretamente em cima da estrutura. Então, primeiro vibra lá a parede ou vibra a laje e depois vai vibrar o ar para chegar até os ouvidos do nosso receptor. Como que a gente diferencia o que é ruído de vibração e o que é ruído de impacto? O ruído de vibração, ele está mais associado a movimentos de máquinas, a fricções. Então, por exemplo, se a gente escuta lá a máquina de lavar roupa do nosso vizinho funcionando. Então, essa máquina, ela vibra a laje ou ela vibra a parede e acaba vibrando o ar do outro lado e passando essa vibração para cá. Ou se o meu vizinho arrasta um móvel, né, ele está fazendo uma fricção e aí a gente percebe essa vibração que aconteceu na laje de cima e aí essa vibração a gente chega até os nossos ouvidos aqui embaixo, tá? Então, os ruídos de vibração acontecem, né, dessa forma. Agora, os ruídos de impacto, é claro que eles também são vibrações, né? Porém, ele tem a característica de ter uma queda muito rápida na sua intensidade, que é igual quando o nosso vizinho de cima derruba alguma coisa no chão, né? Ou quando alguém bate, vai colocar um prego na parede, ou quando o vizinho de cima anda de salto, né? Ou até com algum sapato que faça mais barulho. Então, é algo rápido, né? A intensidade acaba rapidamente. Então, esses são ruídos de impacto, tá? Então, a gente pode pensar lá, o de vibração é algo arrastando e o de impacto algo batendo, tá? Para a gente diferenciar aí de uma forma mais simples os dois. Mas como os dois acontecem na estrutura, né, a gente vai ter soluções parecidas, né? Então, os impactos, eles são vibrações com grande quantidade de energia. A gente tem um pico de energia que se propaga, mas rapidamente ele é atenuado, né? Então, aqui a gente tem lá o carinha batendo um prego na parede, né? A gente tem um ruído de impacto. Então, nesse caso, como nos nossos ruídos de impacto e vibração, a irradiação do raio sonoro, como ela acontece na estrutura, quanto maior for a dimensão da minha estrutura, maior vai ser a propagação do som, maior é a transmissão desse ruído de impacto ou de vibração. Então, diferente lá do ruído aéreo, aqui a lei da massa, ela não é uma medida satisfatória. Então, quanto mais eu aumento a massa da estrutura, mais ela vibra nesse caso. Então, aqui eu vou ter que buscar outras soluções diferentes, né, dos ruídos aéreos, para que eu consiga atenuar os ruídos de impacto e vibração. Então, quem mora em apartamento, principalmente, ou quem mora em sobrado, né, que tem alguma, né, alguma função em cima, percebe o seguinte: a gente não escuta através da laje a pessoa conversando do andar de cima, né? Muito difícil. Geralmente, se a gente escuta, é porque o ruído vazou por alguma porta, por alguma janela e chegou até o outro andar. Agora, dificilmente, né, eu com portas e janelas fechadas, vou escutar a pessoa que está no andar de cima falando, ou até mesmo a pessoa que está no andar de baixo. Por quê? Como a gente tem a laje de concreto, e a laje de concreto é um material que tem bastante massa, a gente não percebe o ruído aéreo, né? Porque ele é facilmente bloqueado ali, né? Por essa estrutura. Então, eu consigo fazer, né, esse isolamento através da estrutura de concreto. Agora, quando a pessoa que está no andar de cima, ela derruba alguma coisa no chão, a pessoa está de salto, a pessoa arrasta um móvel, a gente escuta, não tem como não escutar, né? Porque a laje, no caso daí, ela tem uma boa quantidade de massa e toda essa massa da laje está vibrando. Então, esse ruído passa para o vizinho, tá? E muitas vezes, ó, nesse desenho, vocês estão vendo ali, né? Aqui o menino tá brincando de bola, daí ele bateu a bola na parede, derrubou o vaso no chão. O menino aqui tá tocando bateria, a bateria ela tá no piso, então ela gera uma vibração da laje. A máquina de lavar funcionando, né? Os canos podem também gerar vibrações.
o cara batendo aqui o prego na parede, jogando lixo aqui na parede. Tudo isso está gerando diversas vibrações que estão chegando até esse vizinho que está tentando ler o jornal dele ali, né? Tá todo zangado. Por quê? Todas essas vibrações que estão acontecendo em toda essa estrutura estão chegando até ele. E, gente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente escuta uma reforma, alguma coisa no vizinho, e dá a impressão sempre que é do nosso vizinho de cima, mas nem sempre é. Já aconteceu aqui no meu prédio, de eu achar que é meu vizinho de cima, que está reformando, fazendo alguma coisa, e na verdade é um vizinho de baixo. Né? Porque a vibração ela vem pelas estruturas, daí a gente não consegue perceber exatamente de onde está vindo. Então, ela vem por tudo, tá? Ela vem vibrando parede, laje, vigas, pilares, e ela chega até o nosso apartamento, tá? Então, a gente tem uma dificuldade maior de fazer essa isolação de ruídos de impacto e vibração por conta disso. Mesmo que eu aumente a massa, né? No caso da laje, que tem uma massa muito maior que a parede, eu continuo percebendo esses ruídos de impacto e vibração. Então, por conta disso, tá? Então, a gente considerando lá uma laje de concreto, é um material que tem uma grande massa, faz um bom isolamento de ruídos aéreos, mas não tem uma boa capacidade de isolação das vibrações. Então, o que a gente pode fazer, né, para solucionar esse grande problema? Isso, gente, realmente é um problema grave, né? No prédio que eu moro em Maringá, e aqui na quarentena eu tô ficando em Mandaguari, na casa dos meus pais, mas no prédio que eu moro em Maringá, eu acredito que a laje deva ser, assim, uma casquinha, sabe? Qualquer coisinha que faz no meu apartamento, a minha vizinha de baixo escuta, inclusive ela é síndica. Então, assim, ela escuta a unha dos meus cachorros, ela escuta qualquer barulhinho que faz, né, no meu apartamento, dá para escutar no dela. Então a gente percebe bastante lá essa questão, né? Qualquer coisa que cai no chão, né? Qualquer tipo de impacto ou vibração, ela percebe no outro apartamento, né? E aí, qual seria a solução, né, para essa questão das lajes? Aqui nesse prédio que meus pais moram, em Mandaguari, a gente já tem um prédio um pouco mais antigo, que com certeza tem uma estrutura mais robusta, então a gente escuta um pouco menos, né, essa passagem do ruído, mas escuta também. Tá? Então, em prédios geralmente de alto padrão, é feita essa estrutura aqui, que é uma estrutura chamada de laje flutuante. É como se eu construísse a laje estrutural e por cima dela eu viesse com uma outra lajezinha apoiada em materiais que vão absorver essa vibração que acontece no apartamento. Então, aqui nesse exemplo, a gente teria a laje em si, estrutural. Em cima dessa laje, a gente tem aqui uma fibra de vidro, tá? Uma espécie, né, de um material que vai, né, ter essa absorção. Tem um rodapé de borracha. Em cima da fibra de vidro tem um concreto magro. Em cima desse concreto tem um feltro. Em cima do feltro vem o piso. Então, o que acontece? Qualquer ruído de impacto ou vibração que acontecer nesse andar de cima, ele passa por um processo de absorção de todos esses materiais até ele chegar aqui nessa laje para vibrar o ar aqui no vizinho. Então, esse ruído vai sendo absorvido aqui, e ele vai, ou nem vai chegar no vizinho, ou vai chegar com uma intensidade muito menor. Porém, isso tem um custo, né, muito maior do que você simplesmente fazer a laje. Então, por isso que eu falei que geralmente em edifícios de alto padrão a gente encontra essa estrutura de laje flutuante. E lembrando que essa é uma solução para o meu vizinho, né? Vamos supor que eu tenho um piso aqui no meu apartamento que faz muito barulho. Por exemplo, laminado. Laminado é um piso que faz muito barulho. No meu apartamento vai continuar fazendo barulho, tá? Só que o barulho não passa para o meu vizinho. Então, ele é uma solução para o ambiente onde está o receptor e não para onde está a fonte, tá? Uma solução
um pouco mais em conta, que ajuda também nessa questão, é ter o teto rebaixado, tá? Que são os forros, né? Que pode ser um forro de gesso, pode ser um forro de madeira, pode ser forro de diversos materiais, tá? Então, o que que eu faço quando eu tenho um forro? Eu faço uma camada de ar, né? Então, eu tenho a laje, uma camada de ar e mais um material, né? Que daí eu vou escolher de acordo com a situação, né? De acordo com o meu projeto. Então, o que acontece? Para esse forro ficar pendurado na laje, a gente vai ter algumas estruturas que vão segurar. Então, o forro de gesso, por exemplo, ele tem uns cabinhos, né, de aço que seguram o forro. Esses cabinhos de aço, eles vão ser pontes acústicas, né? Então, vibrou a laje lá em cima, vibra esse material e vibra o forro. Então, o material que segura o forro, ele tem que ser um material que vai amortecer essa vibração. Então, um material que vibre junto, né? E vá ajudando a absorver essa vibração. E aí, então, a gente tem, né, a vibração da laje. Essa laje vai vibrar o ar aqui dentro dessa camada. Ali vai ser absorvido mais uma quantidade do som e depois vibra o forro. E aí também, então, diminui essa passagem de som de um ambiente para o outro, tá? Então, quanto maior for essa cavidade aqui, melhor vai ser a absorção do som, né? Porque a gente tem uma quantidade maior de ar. E a gente também pode fazer, igual a gente viu lá nas paredes duplas, a gente pode colocar um material absorvente aqui dentro, entre a laje e o forro. Também é uma solução que vai ajudar, né, na absorção desse ruído de impacto ou vibração. A gente tem algumas situações um pouco mais específicas na questão dos ruídos de impacto e vibração, que são locais onde a gente tem máquinas, né? Então, ambiente de trabalho, fábricas, né? O chão de fábrica, a gente tem muitas vezes essa problemática da máquina que faz uma vibração muito grande e gera um ruído muito grande. Então, a gente pode fazer algumas soluções nesse caso, como enclausuramento das máquinas, né? Então, aqui a gente vê nesse exemplo, a gente tem a máquina lá, ela está em cima de um material que vai fazer o amortecimento, aí ela está fechadinha aqui com um material isolante, por dentro tem um material absorvente, porque daí esse ruído, ele é tanto, né, de impacto e vibração, tanto de vibração como também o ruído aéreo, né? Aí esse ruído ele é absorvido aqui por esse material, e isso reduz, né, a quantidade de vibração que passa para a laje em si. Então a gente consegue ter uma propagação menor dos ruídos. E hoje a gente tem, né, as normas em relação a trabalho, que a gente tem que ter uma certa quantidade de ruído lá em decibéis, né? E isso é algo que pode prejudicar muito o trabalhador. Então, muitas vezes é preciso fazer essa isolação da máquina para que as pessoas não sejam prejudicadas por essas vibrações. Uma solução também para esse tipo de espaço é a gente trabalhar com a descontinuidade da estrutura. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem lá uma grande fábrica e ela tem todo um piso de concreto, tá? Aí ela tem várias máquinas em cima desse piso. Quando essas máquinas vibram, elas vibram esse piso de concreto e essa vibração vai acontecendo nesse piso até, né, perder a força e cessar. Se eu colocar materiais resilientes nesse piso, então vamos supor que eu faço lá um quadrado de 3 por 3 metros de piso, né, de concreto, em volta desse piso eu coloco uma borracha, né, depois um outro quadrado de 3 por 3 em volta a borracha. Então, eu vou colocando, né, essas borrachas, porque a hora que aquela máquina vibrar aquele pedaço da laje dali de concreto, ela vai vibrando, aí ela encontra um material que vai absorver essa vibração e daí dá uma segurada nesse ruído, entendeu? Então, a gente faz uma descontinuidade nessa estrutura com materiais, né? No caso, a borracha seria aí um dos materiais mais interessantes, porque ela vai, né? Um material resiliente é aquele que sofre uma deformação
e depois ele consegue voltar ao seu estado natural. Então, ele deforma para absorver essa vibração do som e depois ele fica no seu estado natural. Então, a gente pode fazer isso também como uma solução nesses espaços. Ou ainda, criar uma espécie de um ambiente independente, né? Uma isolação ainda maior das máquinas. Então, criou-se aqui, né? Um ambientezinho que a máquina vai ficar dentro. Ele não tem contato direto com a estrutura da laje, então ele tem amortecedores aqui para não passar a vibração. Então, também é uma solução se for necessário, né? A gente fazer uma isolação dessas máquinas. Então, o grande problema, né, nesse tipo de ambiente é a máquina em si. Então, a gente tem que pensar aí, muitas vezes, em soluções desse tipo para conseguir conter a vibração, tá? Porque dependendo da vibração, ela traz bastante prejuízo, não só auditivo, mas até mesmo pela questão da vibração do corpo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesses ambientes, né? Se a gente for projetar um ambiente desse tipo. Mas nos mais comuns, né? Nas residências e tudo mais, são aquelas soluções que a gente viu ali atrás. Beleza? Então, aqui a gente finaliza esse conteúdo da aula passada. Vocês têm alguma perguntinha para fazer da aula passada? Que daí depois eu vou dar continuidade no conteúdo. Nada? Tudo certinho? Então, eu vou para o próximo conteúdo, tá? Opa! Gente, eu avisei na aula passada que eu não ia ficar interrompendo a aula para permitir a entrada de vocês na aula aí, tá? No Meet. Então, agora eu permiti a entrada porque eu já tinha interrompido aqui para começar o conteúdo novo, mas eu escutei em alguns momentos que tinha gente tentando entrar, mas não dá para eu ficar parando, tá? Para fazer isso. Vocês têm como entrar sem eu precisar permitir. Eu já ensinei vocês a fazer isso, então não vou mais parar, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho mais específico dessa questão dos materiais, tá? Então a gente já falou algumas coisas ali quando a gente foi, né, vendo essas questões em relação aos ruídos, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais específico do que a gente chama de material acústico, tá? Como a gente pode aplicar, como que a gente pode fazer para que esses materiais tenham um desempenho melhor. Então, quando a gente vai escolher os materiais que a gente vai colocar em um ambiente, a gente tem que colocar esses materiais de maneira balanceada. Então, a gente viu na aula passada que em alguns tipos de ambientes, né, a gente tenta praticamente excluir o ruído de fundo, que é o caso de um estúdio, né? O estúdio a gente reveste ele com materiais bem absorventes pelas paredes, pelo teto, para diminuir ao máximo o ruído de fundo. Mas numa sala de aula, por exemplo, a gente não vai fazer isso, porque a gente não precisa de um silêncio, né, tão grande. Então, ambientes comuns, a gente diminui a intensidade do ruído, mas a gente não precisa extinguir esse ruído. Ele é importante, né, o ruído de fundo, para as atividades que a gente faz nos nossos ambientes. Porém, a gente vai escolher os materiais de maneira balanceada, né? Para que a gente tenha uma boa difusão do som na sala. Então, tudo depende também, nós vamos ver, do tipo de atividade que está acontecendo ali. Então, tem uma pessoa falando, tem um instrumento musical sendo tocado, né? Ou é uma igreja. A gente vai ver qual é a atividade, para a gente ver qual seriam os materiais corretos para ter uma boa difusão do som.
Então, a escolha dos materiais que vão revestir a sala são muito importantes. E cada material tem as suas características diferentes, né? Cada material tem a sua capacidade de absorver o som. E isso vai influenciar na reverberação da sala. Então, vamos dar uma relembradinha lá no que é essa reverberação. Quando a gente tem um som se propagando em um ambiente fechado, esse som ele vai encontrando as superfícies desse ambiente e essas superfícies elas absorvem um pouco do som, refletem um outro tanto, né? E isso depende dessa capacidade de absorção. Então, se o meu material é um material que tem uma capacidade de absorção baixa, na hora que o som bater nesse material, ele vai absorver um pouquinho e o restante ele vai refletir de volta. Então, a reverberação que vai acontecer é maior, vai ficar mais tempo o som presente no ambiente, que cada vez que ele encontra com essa superfície, ela absorve só um pouquinho, e aí o som vai reverberando pela sala. Quando o som encontra um material que tem um coeficiente de absorção alto, né, vamos supor que ele tem lá 0,8, o som bateu nessa superfície, 80% dele já é absorvido e só 20% é refletido. Então, a reverberação vai durar menos tempo, porque mais rapidamente o som vai ser extinguido da sala, beleza? Então, a reverberação é esse tempo, né, que o som fica refletindo dentro do ambiente. Então, quanto mais materiais absorventes eu tiver na sala, menor vai ser o tempo de reverberação. Tá? Então, eles são inversamente proporcionais, como vocês têm aí no slide. Ó. Então, quanto maior for o coeficiente de absorção dos materiais da minha sala, menor vai ser o tempo de reverberação. E o contrário também, né? Se eu tenho baixo coeficiente de absorção, eu tenho maior tempo de reverberação. Então, cada material tem o seu coeficiente de absorção e esse coeficiente de absorção ele pode variar de acordo com a frequência do som. Então, o material ele pode absorver mais um ruído que é mais agudo e absorver menos um ruído que é mais grave. Os ruídos mais graves, que são os mais baixos, né, frequências mais baixas, geralmente eles são mais difíceis de serem absorvidos. Então, a grande maioria dos materiais absorve melhor os ruídos de média e alta frequência e não absorvem muito os ruídos de baixa frequência. E esse coeficiente de absorção, ele é um valor que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor vai ser a sua absorção. E aí ele então vai variando. Então vamos pegar esse exemplo. Eu tenho um material X, e aí esse gráfico aqui está mostrando o coeficiente de absorção dele. Então aqui eu tenho o coeficiente de absorção, ó, 0, 1, então o mínimo e o máximo, né? E aí eu tenho lá, para uma frequência de 125 Hz, ele absorveria ali em torno de 0,3, então 30% do ruído. Já para uma frequência de 1000 Hz, ele absorveria 0,8, então ele já absorveria 80% do ruído. Para uma frequência de 2000 Hz, ele absorveria ali 0,4. Então, ele vai variando dependendo da frequência e da propriedade do material, ele vai absorver mais determinados ruídos do que outros, tá? Então, a gente tem algumas tabelinhas, na aula que vem eu vou passar uma tabela para vocês com alguns materiais e seus coeficientes de absorção, para a gente fazer alguns exercícios, e aí vocês vão ver que tem lá o material e tem as frequências e o coeficiente de absorção para cada frequência. Aqui é um outro exemplo, ó, tem alguns materiais e os seus coeficientes de absorção. Então, nesse caso aqui, a gente tem lá, o reboco áspero. Ele vai absorver, ele tem um coeficiente de absorção bem baixo, para frequência de 125 Hz, 250, 500 e 1000, ele absorve 0,03. Então, ele absorve 3% do som. Então, quando o som bate nessa superfície, 3% é absorvido e o restante é refletido. E daí aquele que foi refletido absorve mais 3%, reflete o restante.
Então, o reboco liso absorve menos ainda. Então, esses materiais são, né, materiais bem reflexivos e pouco absorventes. Ó. O concreto também, a borracha. O tapete de veludo, ele já tem uma boa absorção aqui para frequências de média a alta. Ó. Tá? Então, já absorve aqui 60%, uma frequência de 4.000 Hz, mas absorve 5% de uma frequência de 125 Hz. Aqui, uma chapa de lã de madeira, colocada na parede, ela tem uma boa absorção aqui, ó, para médias e altas frequências, né? E mais ou menos para as baixas frequências. Tá? Então, a gente tem até aqui, ó, para as pessoas, né? Pessoas absorvem também o som. Então, para cada frequência, a gente tem lá o coeficiente de absorção das pessoas, tá? A janela aberta daqui, né? 1. Por quê? A janela aberta, simplesmente o som vai vazar por ela, ele não vai refletir. Então, por isso que o coeficiente de absorção seria 1. Né? Tudo que chega na janela aberta vai embora. Então, não tem daí reflexão. Então, os materiais que são menos absorventes e mais refletores são aqueles que a gente viu ali na tabela que tem o seu coeficiente de absorção mais próximos do zero. E são materiais que têm uma característica mais impermeável, são materiais mais duros. Então, a pedra, o azulejo, a resina, a própria alvenaria, né? A gente viu ali o reboco, o concreto, são materiais que têm um coeficiente de absorção muito baixo. Aí, valores iguais a zero não são encontrados. Porém, pode acontecer de vocês olharem alguma tabelinha e verem lá um valor 0,00. Porém, é um material que ele tem uma absorção tão baixa, né? Que talvez lá, quando foi feito o teste dele, estava lá 0,00002. Então, na hora de colocar na tabela, acaba ficando zero. Mas todo material, ele absorve pelo menos um pouquinho, né, do som, porque senão o som não pararia de reverberar, né? Então, o zero mesmo não existe. Então, pode ser que vocês encontrem nas tabelas, mas é por causa disso, porque é um número muito pequeno, tá? E os materiais mais absorventes são aqueles que se aproximam da unidade. Então, quanto mais próximo de 1, maior é a absorção do material. Às vezes acontece da gente encontrar em algumas tabelas valores acima de 1. Por exemplo, 1,08, 1,04. Às vezes foi alguma limitação do teste que foi feito para determinar o coeficiente de absorção, e aí o valor deu acima de 1. Quando a gente for usar esses valores para fazer continha de tempo de reverberação, eu vou sempre lembrar vocês que se a gente pega algum material que tem um coeficiente maior do que 1, a gente vai utilizar como referência 1. A gente nunca vai usar um valor maior do que 1, porque não tem como um material absorver mais do que 100%, né? Então, é realmente por alguma limitação na hora de fazer o teste que aconteceu ali de dar um valor maior. Então, pessoal, quando os materiais eles têm como uma característica predominante a absorção, então eles têm esses valores próximos de 1, a gente chama esses materiais de materiais acústicos, tá? Então, esses materiais eles podem absorver os sons, né, energia sonora, de diversas formas. Eu posso, né, buscar soluções diferentes para que esses materiais absorvam o som. E de acordo com a maneira que eles vão absorver o som, a gente vai chamar esses materiais de materiais porosos ou materiais fibrosos, tá? Painéis ou membranas vibratórias ou ressoadores. Então, nos 3 casos, nós temos materiais que vão absorver os ruídos, porém, a maneira como eu instalo esses materiais, né, a maneira como eles vão absorver os sons é que vão ser maneiras diferentes. Então, os materiais porosos ou fibrosos, né, são materiais que têm uma rede de poros interligados.
que seriam materiais como a esponja de lavar louça, sabe? Que a gente vê lá os buraquinhos da esponja, são vários porozinhos interligados. O que acontece quando a gente aperta a esponja de lavar louça? A gente aperta, ela deforma e volta. É claro que com, né, o uso, com o tempo, ela vai ficando mais deformada, né? Mas ela novinha lá, pensa a esponja novinha. Aperto, ela volta e a gente consegue ver os porozinhos. Então, o que acontece? Quando a gente aperta, ela está recebendo uma pressão, uma força dos nossos dedos, ela está deformando para absorver essa força, e depois ela volta ao normal. Então, é isso que acontece com o som, quando ele encontra um material que tem esses porozinhos, tá? Dentro desses poros acontece uma deformação do material, e aí ele volta, né, ao seu estado natural. Então, materiais como a fibra de vidro, os feltros, as lãs, lã mineral, lã de rocha, até mesmo a vermiculita, que é um material mais novo, que é bastante utilizado no recheio de paredes, são materiais que têm esses porozinhos, e aí eles são materiais que trabalham nessa questão, né, de absorver o som. Então, esses materiais, no caso, eles são aplicados ou diretamente nas paredes ou dentro das paredes, como é o caso das lãs, né? As espumas também entram aqui, né, como materiais que são absorventes. Então, pode-se chamar de fibrosos ou porosos. Esses mesmos materiais fibrosos que a gente viu ali, eles podem compor o que a gente chama de membrana vibratória ou painel vibratório. O que seria isso? Eu vou aplicar esse mesmo material sobre a minha parede, porém, eu não vou aplicar diretamente. Eu vou deixar um espaço entre a parede rígida e o meu material fibroso ou poroso. Então, olhando aqui em planta, tá? Eu tenho a parede, e aí eu tenho um espaço de ar, e depois eu tenho meu material fibroso. Por que eu faço isso? Porque eu deixando esse espaço de ar aqui, esse material ele tem mais espaço para a sua deformação. Tá? Então, ele para baixa frequência, que a gente viu que é mais difícil de absorver, ele funciona melhor, porque daí ele consegue deformar mais com o ruído. Então, ele tem espaço para sua deformação. Então, além da deformação do próprio material em si, né, ele tem mais esse espaço de ar para deformar. Então, a absorção ela é resultante da deformação desse sistema de montagem, né, quando ele sofre a incidência sonora. Então, a diferença, né, que daí eu deixo esse espacinho ali entre a parede e o material. Beleza? Então, os dois casos são soluções para a gente absorver mais o som. Então, ou eu coloco ele direto na parede, ou eu deixo essa camadinha de ar ali, que daí a absorção ela é maior, porque eu consigo deformar mais o material. E a terceira forma que a gente tem de fazer essa absorção são os ressoadores, tá? Até podem ser chamados também de ressonadores. Eu ia arrumar ali no slide, porque na maior parte das literaturas aparece ressonadores, acabei esquecendo. Tá? Mas até aqui está escrito ressonadores. Tá? Os ressonadores, eles são cavidades que têm ar confinado dentro e que estão conectados com o ambiente por uma pequena abertura. Como assim, né, Pro? O que é isso? Então, podem ser tijolinhos, como nesse desenho aqui. Eu já vou mostrar também um tijolinho, né, real para vocês. São tijolinhos, né, que eles têm uma cavidade ali, que é o que acontece nos blocos de concreto, por exemplo. Só que daí eles têm um buraquinho que conecta essa cavidade interna do bloco com o ambiente. E aí, o que acontece? O som vem, passa nesse buraquinho, faz com que o ar aqui dentro da cavidade vibre, e essa vibração aqui dentro faz com que o som seja absorvido dentro dessa cavidade. Então, esse ressonador ele pode ser constituído de várias formas. Tá? Pode ser um ressonador de uma única cavidade, que é o caso do tijolinho,
que seria o quê? Eu tenho uma abertura que dá em uma cavidade, tá? Então, o som passa naquela aberturazinha, é absorvido lá dentro dessa cavidade. Mas se eu quiser fazer o meu ressonador de outras formas, também dá. Uma outra forma de fazer são painéis perfurados, tá? A gente até depois vai ver, tem alguns painéis já prontos assim. Pode ser um painel de madeira, por exemplo, cheio de furinhos. A gente tem bastante forro que é desse jeito, também vou mostrar depois alguns exemplos. E aí o que acontece? O som entra nesses buraquinhos e aí a gente deixa um espaço de ar entre a parede e esse painel perfurado e o som vai ser absorvido lá dentro. Dentro dessas cavidades de absorção, seja na cavidade simples, seja no painel perfurado ou no elemento espaçado, que eu vou mostrar depois, a gente pode ter um material absorvente lá dentro dessa cavidade para ajudar na absorção do som, tá? Então, eu posso ter um único buraquinho que dá em uma única cavidade, ou posso ter diversos buraquinhos que dão no mesmo espaço de ar. Ou ainda, eu posso fazer elementos espaçados. Por exemplo, posso pegar várias ripas de madeira e instalar elas com um vãozinho entre as ripas, e aí o som passa no meio e é absorvido na cavidade entre a ripa de madeira e a parede. E, mais uma vez, eu posso também colocar um material absorvente entre as duas estruturas. Então, esses furos, né, dos painéis perfurados e esse espaço ali entre os elementos são cavidades de ar, né? Então, ali a gente tem uma cavidade. E esses painéis perfurados, eles são bons para as médias frequências e as cavidades individuais, elas ajudam bastante na absorção da baixa frequência. Então, esses aqui são os tijolinhos, ó. Então, né, os bloquinhos. Então, tem os bloquinhos de concreto. Então, ele tem esse vãozinho aqui. Aqui tem a cavidade, né? Então, essa é uma cavidade simples. Eu tenho uma abertura que dá em uma cavidade. E aí, aqui dentro tem material absorvente. Tem esse exemplo também, que é de... Oh, meu Deus, fugiu. Tijolo de cerâmica, né? E aqui nessa foto a gente vê como que fica, né, esses tijolinhos aqui montados. Então, tem alguns espaços, como bibliotecas, que a gente precisa ter uma boa absorção do som, até mesmo restaurantes, né? É uma solução legal e tem uma estética bacana, né? E também daí não precisa de acabamento, né? É interessante esse material. Então, aqui são cavidades simples. Poderia ser um painel, que daí teria um espaço de ar atrás, depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Ou eu poderia criar algum elemento espaçado com algum outro material. Pro, Oi. nesse caso, é só essa solução que é aplicada ou a gente tem que colocar mais soluções em conjunto? Aí vai depender do quanto a gente vai precisar absorver de som. Daí tem que estudar caso a caso, que daí a gente vai aprender na próxima aula essa questão do tempo de reverberação, como que a gente escolhe os materiais. Então, assim, tem um local que vai precisar ter uma parede assim, já tá bom. Tem lugar que vai precisar de mais, ou que vai precisar ter alguma solução, às vezes, no forro, no piso. Então, vai depender do ambiente. Ah, tá, obrigada. Então, vamos ver agora alguns exemplos de materiais, tá, que a gente considera aí materiais acústicos. Então, a espuma de poliuretano é um material acústico. Ela é utilizada, né, como um absorvente acústico que pode ser aplicada no teto, na parede, nas divisórias, né? E como ela é fininha, ela não interfere muito no local. Então, a gente vê bastante em estúdio, né, esse tipo de revestimento. A espuma, para ser aplicada com parede dupla, ela não é muito indicada. Por quê? Ela, com o passar do tempo, ela pode ir envelhecendo. Se ela sofrer ação da umidade, ela pode gerar fungos, pode apodrecer.
Então, assim, aqui até é uma aplicação de espuma, né? Numa parede tipo sanduíche, mas a gente não indica muito, tá? As lãs que a gente vai ver depois, elas são mais indicadas para esse tipo de solução. E aqui a gente vê a aplicação das espumas no teto, né? Uma área que, onde a gente tem crianças brincando, que às vezes, né, vai gerar bastante barulho. Então a gente tem, ó, a espuma aqui com um desenho diferente, revestindo o teto para absorção do som. Agora, as lãs, elas já são materiais que não dá para a gente revestir as paredes externamente, porque a aparência delas não é legal, né? E elas são bem molengas também, não dá para ver aqui, né? E esses materiais, eles então são feitos para ficar dentro das paredes. A gente vê bastante nas paredes de gesso, né? Que daí a gente tem os dois painéisinhos de gesso, no meio a gente pode pôr a lã de rocha ou a lã de vidro. Então, a lã de vidro é essa amarelinha e a lã de rocha é essa daqui. Elas são comercializadas em rolos, em painéis, tudo depende da densidade, da espessura delas, né? A lã de vidro, ela é um pouco mais cara do que a lã de rocha, também é um pouco mais eficiente, né? Mas aí também é uma questão de escolhas, né? De observar o projeto para a gente fazer a escolha entre as duas. Então, aqui é uma estrutura de parede de gesso. Então, a parede de gesso ela tem esses montantes metálicos, né? E aí dá para encaixar certinho, ó, a lã de rocha lá no meio. E depois vem e fecha com o gesso dos dois lados. Aqui no forro também é legal, né? A gente viu ali, na hora que a gente estava falando dos ruídos, que o forro é uma solução, e aí a gente pode aplicar a lã, colocar a lã entre o forro e a laje de cima, também ajuda na questão acústica. Depois a gente tem os feltros, né? A gente viu, por exemplo, lá na laje flutuante, que tinha o feltro para absorver, né, o ruído de vibração e impacto. Então, ele também é aplicado em algumas soluções, né? Aqui a gente tem, né, os coeficientes de absorção do feltro. Ele absorve bastante, principalmente as frequências médias e altas, né? A gente vê que aqui a gente tem até um valor maior do que 1, para frequência de 4.000 Hz. Depois a gente tem o forro acústico mineral, que é bastante utilizado em ambientes, né, acústicos. A gente, lá no Dona Etelvina, não sei se vocês já repararam, mas quando voltarem, vocês forem lá, deem uma olhadinha para cima, que tem um forro todo perfuradinho, não é assim de bolinhas, né, de quadradinhos, mas é um forro todo perfuradinho, que é um forro mineral acústico. Tá? Então, a gente tem a laje, daí tem o forro, daí a gente tem a questão da absorção do som, que vai entrar ali entre os buraquinhos e vai ser absorvido nessa cavidade que tem entre as duas estruturas. O que é interessante desse tipo de forro, até mesmo em relação a um forro de gesso, né? Tem locais em que a gente precisa tirar o forro para dar manutenção. Então, tem bastante lugar que passa toda a parte hidráulica e elétrica entre a laje e o forro. E não sei se vocês já viram alguma vez quando corta um forro de gesso, né? Corta um pedaço, depois remenda, pinta. Ele nunca fica 100%. Ele fica parecendo que fez um remendo, né? E essas estruturas já, né, dá para retirar a plaquinha da manutenção, coloca de novo. Não é tão bonitinho quanto o forro de gesso, né? Mas muitas vezes ela é mais funcional. E daí ela tem essas opções furadinhas que servem para absorver o som. Também tem os forros acústicos metálicos. Lá no bloco 11 tem esse tipo de forro. Lá eu acredito que não tenha tanto um intuito acústico, né? É mais uma questão de manutenção também. Porque passa, se a gente olhar por dentro dos buraquinhos, vocês conseguem ver lá toda a instalação hidráulica e elétrica passando. Mas também tem a mesma função, ele é todo furadinho, o som passa no meio dos buraquinhos e é absorvido entre o forro e a laje.
E também tem essa mesma questão da manutenção. Sai peça por peça, dá manutenção, encaixa de novo e fica belezinha. E aqui eu peguei, né, até peguei de uma marca que eu encontrei que faz painéis em MDF exatamente para essa função acústica. Então, a gente tem aí uma variedade de cores de materiais e pode ser aplicado em diversos locais, né? Teatros, auditórios, restaurantes, salas de conferência, estudos, casas de show, e dá para aplicar tanto nas paredes quanto no teto. Então, aqui ó, dá para criar elementos, né, que tenham os espaços entre eles para absorver o som atrás. E até um ambiente importante da gente pensar aqui é o restaurante, né? Comecem a reparar quando vocês forem em restaurantes, principalmente restaurante que a gente vai para almoçar, né? Se não tem uma musiquinha assim ambiente, né? E é um local muito reflexivo, fica um barulho de bateção de talher no prato, né? Às vezes fica até um barulho assim muito das pessoas conversando. Então, o restaurante é um local que precisa de uma absorção maior do som, né, para que uma mesa não incomode a outra. E às vezes a gente nem pensa, né, que o restaurante é um local que precisa ter um cuidado acústico. E dessa mesma marca que faz os painéis lisos, eles fazem os painéis perfurados, ó, com diversos desenhos diferentes. Então, aqui é um restaurante e aí tem as paredes todas revestidas com esses painéis, né? Aí o som ele entra nos buraquinhos e é absorvido ali entre a parede e o painel. E aí a gente pode pôr um material ali como uma lã entre os dois. Aqui a aplicação das plaquinhas no teto, aqui na parede de um auditório. E o último material que eu vou mostrar aqui para vocês é a cortiça. A cortiça é um material que ele é feito da casquinha da árvore, né? Então, a gente tem o aglomerado, que são aquelas placas que a gente viu ali, que podem ser coladas na parede. Tem a cortiça natural, que pode ser bloquinhos, né? E tem a bruta, que seria a própria casca da árvore. Num ambiente mais rústico, né? Que a gente quer dar um ar mais rústico, é interessante. E é um material que, diferente do MDF, ele não é tão problemático com a umidade. Então, quando ele molha, ele não estufa, né? Então, ele pode fazer revestimento de paredes. E olha essas soluções aí, né? Às vezes a gente fala, quê? Como assim vou revestir com cortiça, né? Mas olha que legal essas soluções. Aqui é um escritóriozinho, daí já a paredinha já virou um mural, né? Aqui a cabeceira da cama, né? Toda revestida em cortiça. Então, ela absorve bem o som. É um material que tem um coeficiente de absorção alto também, como a madeira. E dá para a gente fazer soluções legais também com ela, né? Algumas soluções aí diferentes do que a gente está acostumado. E o legal da cortiça é que a instalação dela é muito fácil. Então, você compra ali o painel, ele é colado na parede, não tem, né, muito problema com sujeira e tal. Então, é uma solução bem legal também. Então, eu trouxe alguns exemplos aí para vocês de materiais, né, que a gente considera materiais acústicos, podem ser aplicados nos ambientes. E por hoje, então, é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Professora, eu percebi que lá naquele Inspire Space tem uns painéis também, acho que são acústicos, só que eu desconheço aquele material e você sabe explicar um pouquinho sobre eles? Ixi, eu não vou saber te falar que material que é especificamente. Uhum. Você fala lá naquela parte onde tem, tipo, uma graminha? Mas ali logo na entrada, assim, eu percebi que tinha esses painéis. E, tipo, eles não preenchem todo o teto, sabe? E agora eu tô até tentando, assim, lembrar, mas eu não tô conseguindo lembrar certinho como é que eles são. Mas eu posso dar uma pesquisadinha. Até tem um Ah, aluno nosso do quinto aham. ano, filho da professora Lucimeire, ele trabalha lá no escritório que Uhum. fez o projeto.
Eu vou dar uma perguntadinha para ele, se ele sabe legal. me falar, daí na aula que vem eu falo para Beleza. vocês, tá? Eu vou até Top. anotar aqui para eu perguntar para ele. Vou ter aula com ele hoje à noite, daí eu pergunto. Certo. Mais alguma questão? Vou parar de gravar então.